eu sou a professora Pamba e nós trabalharemos a partir de agora a área de linguagens, códigos e suas tecnologias. Pega seu caderno e sua caneta que a aula já vai começar. Olha lá, outra função da linguagem que nós conheceremos agora é a função conativa. Olha só, quando que eu uso a função conativa? Quando eu uso argumentos para te convencer de algo. Epa, professora, é isso que eu estou pensando? Será que é isso mesmo, professora? É isso mesmo. Eu utilizo a função conativa, por exemplo, também no texto argumentativo. Ah, então, professora, quando eu faço uma redação do Enem, que eu uso lá a dissertação argumentativa, na verdade, o meu texto ele tem uma função conativa. Opa, é o texto com contexto e a função dele, que a função, nesse caso, é uma função conativa, de convencer o leitor de algo, de persuadir o leitor da sua opinião em terceira pessoa, no caso da dissertação argumentativa. Aí eu coloquei aqui, por exemplo, eleições, né? Quando nós temos lá o período de eleição, os nossos candidatos vão às ruas, né? Vai até a televisão, faz o horário político obrigatório, né? E eles prometem mil coisas para fazer o quê? Para te convencer de que, se você votar nele, ele é a melhor opção, ele vai ajudar o bairro, ele vai ajudar o país e por aí vai, né? Então ele usa na fala dele, lembrando que quando eu falo de linguagem, o Enem, a linguagem ela é ampla. Então olha só, por exemplo, o horário político eleitoral, ele usa, né, uma linguagem que tem função conativa, né? Não precisa ser em si uma linguagem escrita, não precisa escrever, mas pode ser a linguagem verbal, oral, tanto faz, tudo bem? Com a função conativa de te convencer de votar nesta pessoa e não em outra. Ele utiliza aquilo que nós chamamos de argumentos. Muitas vezes um político fala algo ruim que outro político tenha feito para queimar ele, fala, olha, no meu governo isso não vai acontecer e tudo mais, vai citando exemplos, né? Para fazer o quê? Argumenta para te convencer de votar nele e não em outro eleitor, em outro político. Outra, né? Uma festa para ir. Por exemplo, hoje em dia o pessoal sabe, a gente detesta aqueles spams que nós recebemos absurdamente nos nossos e-mails. Quando vai chegando quinta, sexta-feira, então, os e-mails lotam de spams, não é verdade? Por quê? Várias baladinhas te mandando as atrações que eles terão. Então, olha só, venha para nossa balada na sexta-feira, a gente vai dar entrada VIP para mulher até meia-noite, né? Ah, para quem trouxer um grupo de 10 amigos, nós vamos dar uma garrafa de bebida, uma garrafa de champanhe, esse tipo de coisa, não é verdade? O que eles estão fazendo? Eles estão usando argumentos com você, através de uma função conativa, para te convencer a ir a certo ambiente que não outro ambiente, tudo bem? Então, olha, gente, você reúne a galera, fala assim, ó, vamos em tal casa, porque tal casa vai dar um desconto lá, se a gente for num grupo de tantas pessoas. Ah, eu vou fazer meu aniversário, então todo mundo que estiver na lista do meu aniversário, essa casa me deu muito mais vantagens para eu levar os meus amigos e tudo mais. Por quê? Porque eles utilizam uma linguagem com função conativa para te convencer que aquela programação do final de semana deles é melhor que de outra casa. Tem aquela briga ali entre casas noturnas disputando que você vá até lá, certo? Outra observação que eu acabei comentando com vocês é o texto argumentativo. Ele também é conotativo, ele também tem função conotativa, que é convencer você da opinião, tudo bem? Então, quando você escreve lá a redação do Enem, em terceira pessoa, você quer convencer o seu leitor de alguma maneira que a sua opinião está certa e não outra. Por isso que você utiliza ao longo da redação, e isso aqui é o recomendável, que você utilize muitos argumentos para convencer o seu leitor, tudo bem? Use um bom argumento, muitas vezes a gente até cita um autor, né? Para comprovar que, olha, não sou eu só que penso isso, tal autor de tal época, ou em tal livro, ou eu li na revista Veja, né? Vimos na Folha de São Paulo. Você utiliza argumentos para convencer o leitor, utilizando a linguagem que nós chamamos de conativa, certo? Outra função que nós temos da linguagem é a função emotiva. Emojis, olha lá. Por quê? Porque aqui que serve essa função emotiva, né? Para transmissão de sentimentos, um eu lírico expressando o seu emocional. Então é nessa função emotiva que você vai convencer alguém por meio do coraçãozinho. Então você vai pegar aquela pessoa no ponto fraco dela, que é o coraçãozinho. Você vai deixar essa pessoa com o coração balançado, tudo bem? Por exemplo, você escreve um e-mail para contar a sua desilusão amorosa. Ah, meu Deus, que tristeza é essa que está batendo em seu coração? Por exemplo, uma amiga sua mudou, um amigo mudou para outro estado, você
vocês não se veem sempre, vira e mexe não se encontram ali na internet para conversar, você manda um e-mail informando que você terminou o seu namoro, que você está muito triste, né? E aí você utiliza argumentos e fala assim, ah, mas ele é safado, e não sei o que, eu fui uma boa namorada, e ele me traiu, e você começa a falar, enquanto escrevo esse e-mail, eu estou chorando, porque eu estou com o coração partido. Ou seja, o que você está fazendo nesse e-mail? Você está usando uma linguagem que tem função emotiva, que é fazer o quê? Fazer com que quem leia se emocione. Por exemplo, eu quando dei esse relato aqui de ai, não sei o que, eu emocionei você que está aí assistindo essa aula, eu sei, eu sou muito boa com isso. Olha só, então quando eu falo, lembrando, só de falar, um ator, ele usa muito a função emotiva, não é verdade? Ele está lá no palco encenando uma peça teatral, ele está a todo momento usando a função emotiva para fazer o quê? Convencer as pessoas que estão ali embaixo daquela emoção, daquele sentimento e tudo mais, certo? Textos poéticos, músicas, também tem função emotiva, não é verdade? Visto você, por exemplo, vamos pegar a parte da depressão, do término do namoro. Você terminou lá um namoro, parece que todas as músicas, elas foram escritas pra você e pra te emocionar, e é verdade, você tá sozinho, e você vai ficar assim o resto da vida. Calma, não vai ficar assim. Mas parece que todas as músicas foram feitas pra falar isso pra você, não é verdade? Agora, quando você tá apaixonado, tá começando um namoro e tá tudo muito bonito, parece que todas as músicas também foram escritas pra você, né? Nós temos uma tendência, até já comentei um pouquinho disso em aula com vocês, nós temos uma tendência, né, a ouvir aquilo que nos agrada. Então, se eu tô muito bem, se eu tô feliz, eu vou ouvir coisas mais alegres, músicas mais alegres. Se eu tô triste, eu tenho uma tendência, inclusive, a usar roupas mais escuras, né, para mostrar para o mundo o meu senso emotivo, como eu estou me sentindo, certo? Então, um outro tipo de linguagem que nós acabamos de conhecer é a função conativa, que tem como ideia argumentar para te convencer de algo, seja em um texto escrito, num texto oral, numa imagem, não é verdade? A publicidade usa também bastante a função conativa e também nós conhecemos a função emotiva, né? Que quer te convencer por meio do quê? Da emoção, do sentimento, do coração, te pegar ali na curva, certo? E vamos ver mais funções da linguagem. E olha lá, uma outra função da linguagem é a função poética. Ela é típica de textos que manipulam artisticamente para criar um efeito. Professora, essa linguagem poética, a função poética, ela não é muito parecida com a função emotiva? É bastante parecida, elas estão aí às vezes, muitas vezes mescladas, né? Mas o que a poética tem que a emotiva não tem? A poética, por exemplo, ela tem rimas, né? Rima, sabe? Rima. Quando a gente rima um texto, olha só, assonância, né? O que é a assonância? Anule alterações altamente abusivas. Olha só o que eu tenho aqui. A. É a repetição constante da letra, tudo bem? A rima, né? É quando eu pego palavras com sons muito parecidos e coloco no final. Então, por exemplo, eu pego lá a literação: ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Isso tem função poética, tudo bem? Então, isso que diferencia um pouquinho, talvez, da linguagem que tem função emotiva, né? Porque a emotiva em si, às vezes eu só estou te falando algo, eu não estou rimando palavra com palavra. Aqui eu utilizo outros recursos artísticos, né? Que não é utilizado na linguagem emotiva. Então, eu vou usar bastante figuras de linguagem, né? A música, a poesia tem bastante função poética, como também tem função emotiva, tudo bem? Então, só pra gente entender o que diferencia mesmo uma da outra, é que uma utiliza mais recursos artísticos, né? Que é, por exemplo, figuras de linguagem, como a assonância, a literação, a rima, né? Homeoteleuto, né? Porque o que é legal a gente diferenciar nesse momento? Quando que eu tenho rima? Quando eu trato de um poema. Um poema, ele possui frases e orações rimadas uma com as outras. Quando eu trato de um texto que está em prosa, eu não tenho rima, eu tenho algo que eu chamo de homeoteleuto. Olha só, ninguém nunca ouviu falar essa palavra, em algum momento você achou que eu estivesse te xingando. Não é isso que eu estou fazendo. Na verdade, homeoteleuto e rima é quase a mesma coisa. Só que rima eu uso para poesia e homeoteleuto é o nome que eu dou quando as palavras elas se combinam numa prosa, tudo bem? Então, quer falar bonito aí? Vai lá pesquisar homeoteleuto direitinho. A professora me explicou o que é homeoteleuto, eu vou sair usando essa palavra, a palavrinha do dia, tudo bem?
Homeoteleuto é a mesma coisa que rima, só que um é para prosa e o outro é utilizado na poesia. Então, se você pega lá, por exemplo, um texto de Machado de Assis e as palavras ao término de cada oração estão se combinando, como o texto de Machado de Assis não é uma poesia, eu não vou poder olhar para ele e falar assim, nossa, esse texto está todo rimado. Esse texto, ele possui homeoteleuto, ele está homeoteulizado, tudo bem? Então, ai, professora, que fala elegante, que bonito isso. É uma palavrinha nova aí para o seu vocabulário, tudo bem? Então, diferenciando função poética de emotiva, a poesia, ela utiliza outros recursos, né? A função poética, ela utiliza mais recursos artísticos e a função emotiva não. Função emotiva, eu estou apenas te relatando algo, eu escrevo algo e você compreende sem ter um lado artístico em cima disso. Outra e por último, mas não menos importante, função também da linguagem é a função fática. Para entender a função fática, a gente tem que entender um pouquinho também o conceito de comunicação, né? Toda comunicação, ela tem algo que nós chamamos de emissor, que emite uma mensagem para alguém que é um receptor, tudo bem? É a mesma coisa quando você envia uma carta, né? Tem o remetente, o destinatário, que é a quem se destina, e a carta, que é a mensagem, né? Que é o canal ali, a carta, e a mensagem é o que está escrito nesta carta. Então, olha só, para eu entender, toda mensagem ela é gerada por um emissor, que emite uma mensagem por meio de algum canal e é recebida por um receptor. Essa mensagem, ela pode ser recebida de duas formas, né? O seu receptor pode entender tudo o que você quis dizer, como ele pode não entender nada, e aí acabou a questão da comunicação, né? Se você emitiu uma boa mensagem, o seu receptor, entendeu tudo o que você quis dizer, certo? Agora, se você emitiu uma mensagem meio confusa, meio sem organização, aí ele achou que você fosse entender o que ele estava falando, aí rolou aquilo, lembra lá que eu chamei de entropia, que é a falha na comunicação, tudo bem? Então, olha só, tem um emissor que envia uma mensagem por meio de um canal, tudo bem? E o receptor que recebe essa mensagem. No jeito prático, tudo bem? Eu estou escrevendo uma mensagem numa rede social para o meu amigo. A mensagem, ela é enviada por um canal. Qual que é o canal? A rede social, tudo bem? Aí você escolhe lá a rede social de sua preferência. E o meu amigo é o meu receptor, que vai entender ou não a minha mensagem, certo? E o que tudo isso tem a ver com a função fática? Porque a função fática, ela trabalha com a questão do instrumento de interação entre os indivíduos. Então, olha lá, acontece, por exemplo, quando nós testamos um canal de comunicação. Então, por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês, de repente fala assim, vamos testar o microfone para ver se está tudo certinho? Eu paro o que eu estou fazendo e começo a testar o microfone. Aí eu fico parecendo, vocês já foram em show? Que o pessoal fica fazendo aquelas loucuras. 1, 2, 3, 4, testando. 1, 2, som. 3, 4, som. Testando. O que é isso? Eu estou testando o meu canal de comunicação. Quando você pega um celular novo, tudo bem? E vai tentar mandar mensagem para todo mundo. Aí o pessoal fala assim, recebi sua mensagem, ok, eu só estava testando. Tudo bem. O que você está fazendo? Você está com uma função fática. Você está testando o meio, o caminho de interação entre indivíduos, tudo bem? É um instrumento de interação entre indivíduos. No caso do microfone, ele se torna um instrumento de interação. E como eu passei a testar esse microfone, ele tem uma função fática, que é estabelecer uma comunicação entre eu e o meu destinatário, ou seja, eu tenho um emissor que sou eu, que por meio, de uma função fática, que é o meu canal, eu vou emitir uma mensagem e essa mensagem será recebida pelo meu receptor. Tudo bem? Muito tranquilo até aqui? Então tá bom, vamos continuar. E olha lá, para dar uma fechada nisso tudo que nós vimos até agora, nós vamos ver aqui um exemplo de uma música, da cantora Nara Leão. É uma música bem antiga, tudo bem? E trabalha um pouquinho de tudo que a gente falou até então aqui nessa competência número 6. A música, ela chama Cuitelinho. Cuitelinho é um passarinho, certo? Coloquei só alguns trechinhos aqui que vão servir mais pra gente brincar de fazer uma análise aqui em cima, certo? Olha lá. Ela fala assim: cheguei na beira do porto onde as ondas se espalham. As garças da meia volta senta na beira da praia. Aí ela fala: o cuitelinho não gosta que o botão de rosa caia, né?
Aí quando eu vim de minha terra, despedi da parentaia. Aí ela fala o seguinte: eu entrei no Mato Grosso e dei em terras paraguaias. Lá tinha revolução. Enfrentei fortes batalhas, né? A tua sardade corta como um aço de navalha. O coração fica aflito, bate uma outra faia. E os olhos se enche d'água, que até a vista se atrapalha. Olha só, o que a gente começa a perceber aqui? Muito bonitinha a musiquinha, né? Então ela fala sobre o seguinte: cheguei na beira do porto, onde as ondas se espalham. Observem como a palavra espalha está escrita, né? Tá lembrando aqui uma linguagem um pouco mais interiorana, tudo bem? Uma galera lá do interior que costuma utilizar mais esse tipo de dialeto. Olha lá, as garças dá meia volta, senta na beira da praia. Olha aqui, a gente já nota uma falta de concordância, né? Garça tá no singular, né? E o artigo que define garça está no plural. Então aqui há uma falta de concordância que nós temos que notar, né? Então a gente já começa a perceber que essa função da música não é seguir em si as regras de língua portuguesa, ou seja, da norma culta. Ela se desprende da norma culta para criar um outro efeito de sentido. Olha lá. Aí quando eu vim de minha terra, despedi da parentaia. Aí, né, é algo que nós chamamos, né, de fala. É quando você coloca a fala em um texto. Isso, por exemplo, em um texto, uma dissertação argumentativa como a do Enem, não é permitido que você coloque trechos de fala, né, no seu texto dissertativo argumentativo, de maneira nenhuma, porque isso não segue a norma culta, o padrão da norma culta da língua portuguesa, tudo bem? Então, colocou aqui algo da fala, né, que é considerado um erro grave se você fizer isso na redação. E aí ela fala parentaia. O que é a parentaia? A parentaia, na verdade, são os parentes. Ela se despediu dos parentes, né? A tua sardade, que é saudade, corta como um aço de navalha. O que é navalha? Navalha nada mais é que a navalha, né? Corta como o aço da navalha, que é para cortar. E os olhos se enchem d'água, que até a vista se atrapalha, que ela fala atrapalha, muito bonitinha. Zóio não existe na língua portuguesa. O que ela quis trazer pra gente? Os olhos se enchem d'água, então aquela vontade de chorar, né? Que até atrapalha a vista. Sabe quando você vai chorar por algum motivo, que seu olho enche de água, fica tudo embaçado? Que até a vista se atrapalha. Olha só, essa música ela é muito bonita, ela é uma música bem antiga e ela traz alguns contextos, alguns pontos aqui legais pra gente dar uma analisada. Por quê? Porque ela trabalha primeiramente com um tipo de dialeto, um dialeto interiorano, talvez, né? Então, olha só, utilizando palavras como espalha, parentaia, saudade, zóio, atrapalha. Então, o Enem, como nós já conversamos, ele trabalha com a linguagem em outro nível. A linguagem é algo amplo, que vai bem além do que a gente possa imaginar, certo? Se você se depara com um texto desse, eu já disse, a gente não pode ter um olhar preconceituoso de maneira nenhuma, em nenhum momento do Enem, porque o Enem ele trabalha com essa mistura de linguagens, né? Isso daqui é um texto que tem função poética, né? Por que eu vou ver dessa maneira? Ah, não, mas está fugindo da norma culta da língua portuguesa, não posso aceitar. Não existe isso. Aqui estamos tratando de um texto poético que tem aquilo que nós chamamos de liberdade poética para ser escrito e interpretado da maneira mais conveniente, para criar o efeito de sentido, para que a mensagem realmente seja interpretada de maneira correta. Talvez se a pessoa cantasse "Cheguei na beira do porto, onde a onda se espalha", não criasse o mesmo efeito de sentido. Eu não iria remeter a pessoas do interior, por exemplo, se ela falasse espalha. Então ela quis trazer aqui pra gente um outro tipo de conhecimento. Então olha lá. O texto, ele manifesta aspectos culturais, com certeza, ele traz uma cultura à tona e o Enem gosta de trabalhar com essa cultura ampla, né? Ele gosta de trazer isso para os textos e gosta que você tenha uma boa interpretação, tendo um bom conhecimento de mundo para fazer melhor as questões, tudo bem? Sem olhar para um texto, por exemplo, como este, com um olhar preconceituoso, porque isso não é admissível numa prova como o Enem, certo? Então olha lá, ele traz uma
uma manifestação de aspectos culturais, sem dúvida, né? Ele traz aqui à tona uma cultura, né? Despediu da parentaia, né? Então, foi aquela despedida, a família ali participando, todos tristes, porque a pessoa estava se deslocando. Inclui dialeto, né? E também um momento histórico, porque como eu falei aqui nesse meio termo, ela fala, eu entrei no Mato Grosso e dei em terras paraguaias. Então ela tá falando da revolução que teve aqui no Brasil, né, naquela época. Foi uma das revoluções historicamente, né, uma das revoluções mais violentas que nós tivemos na história do Brasil, certo? Então ela fala, lá tinha a revolução, enfrentei fortes batalhas e aiaiás. Então ela lutou ali naquela questão da revolução que estava ocorrendo no Brasil naquele momento, certo? Então ela traz à tona também um momento histórico. Então a gente começa a perceber que esse texto ele é rico em vários sentidos, tudo bem? Olha lá, preserva uma tradição, porque eu poderia muito bem condenar o texto, que não é a ideia jamais do Enem, e falar, não, mas isso daqui não pode ser utilizado nunca, porque isso daqui foge da norma culta, então vamos eliminar isso daqui não pode... Não, é muito mais amplo do que isso. Isso daqui, palavras escritas dessa maneira e não de outra, acarretam uma carga cultural muito grande, tudo bem? E que deve ser respeitada e deve ser entendida como um próprio patrimônio nosso, tudo bem? Olha lá, recria a realidade de forma ficcional. Então, quando eu falo que houve uma guerra, né? Quando eu falo que eu estava me despedindo, quando eu falo que eu estava com saudade da pessoa amada, não é verdade? Que olha lá, a tua saudade corta como aço de navalha. Então, eu recrio a realidade. As pessoas passam por isso, as pessoas passam por guerras, as pessoas mudam de lugar, elas se despedem dos parentes, debate a tristeza, você deixa às vezes a pessoa amada, não é verdade? Chora por isso. Então, ele recria a realidade que nós temos hoje de mundo por um meio ficcional, tudo bem? Para que haja uma comunicação mais próxima e direta com o meu receptor da mensagem. Olha lá. Tem função poética, né? Tem uma função emotiva atrás disso, mas principalmente função poética, porque ocorre aqui aquilo que nós chamamos de liberdade poética. Então eu posso escrever as palavras de forma incorreta, fugindo um pouco, transgredindo um pouco a norma culta da língua portuguesa, né? Rimo aqui palavras, né? Espaia, praia, né? Parentaia, então eu vou navalha, vai rimando um pouco as palavras, porque rima, porque se trata de um texto poético em formato de poesia, não é uma prosa, tudo bem? Então olha lá, tem uma função poética, né? Mostra um pouco da nossa formação de identidade nacional, porque isso daqui não ocorre só no interior, isso ocorre em vários lugares do Brasil, faz parte da nossa cultura nacional, faz parte do povo brasileiro falar dessa maneira, tudo bem? Então ela transpõe aqui pra gente na música algo que é realidade, jogando no meio ficcional, tudo bem? Então existe um pouco aqui dessa transposição, né, dessa identidade nacional que nós temos que respeitar e valorizar, né? E por último, o uso do português fora da norma culta, que neste caso, por ser uma liberdade poética, não é considerado um erro, tudo bem? Então nós temos que tomar cuidado com o que tem liberdade poética, porque afinal o texto tem função poética, né? Com aquilo que é transgressão da norma culta da língua portuguesa. Então fiquem atentos com isso. Onde não pode haver a transgressão da norma culta? Quando o texto ele não tem função poética, tudo bem? Por exemplo, né? Por exemplo, quando eu vou fazer a minha redação, eu não posso escrever aí, tons de fala, né? Aí, né? Então, aí o prefeito, não posso fazer esse tipo de coisa. Isso é algo que desconta uma nota muito alta sua na redação. Não brinque com isso, tudo bem? E olha lá, o que é importante que tem que ficar disso tudo, né? Da competência número 6. Todo texto, principalmente este, né, que nós estamos pegando como exemplo, está inserido em um contexto que nos traz, inclusive, a questão da tradição, de uma identidade nacional, que me traz uma questão também de um dialeto, me traz a questão de um momento histórico, né? Ele está inserido em um contexto e ele tem uma função, que no caso é uma função poética, né? Então a função dele também é sensibilizar o outro, então acarreta um pouquinho uma função emotiva e por aí vai. Tá tranquilo até aqui? Então vamos caminhando para o encerramento da competência número 6. Visto tudo isso que nós conversamos até então,
vejo que, né, baseado nas dicas, baseados nos exemplos que nós conversamos, interagimos até então, nós estamos aptos a ler qualquer tipo textual que o Enem nos proponha, não é verdade? Então nós falamos um pouquinho sobre os tipos textuais, o gênero, o texto que é do tipo dissertativo, né, o outro que é narrativo e por aí vai. Comentamos um pouquinho sobre cada um deles, né? Quando eu me deparo com um tipo de texto e não outro, o que eu tenho que observar, o que eu tenho que ficar atento para haver uma melhor interpretação, né? Muitas vezes a gente acha que qualquer texto, se colocar qualquer texto lá eu consigo ler de qualquer maneira. Se você tiver uma noção de que tipo de texto é, você vai interpretar de uma forma muito mais tranquila. Então, por exemplo, se você se depara com um texto do tipo artístico, né? Você já sabe que tem algumas coisas ali para você ler nas entrelinhas, não é verdade? Se eu pego lá um artigo de jornal, talvez não seja da mesma maneira. Se eu pego lá uma dissertação apenas, não dissertação argumentativa, dissertação tem a função de apenas me expor ideias, falar sobre algumas coisas e não em si me convencer de algo. Então eu posso ter uma leitura mais relaxada, uma leitura mais desprovida de tanta tensão para não achar que alguém em algum momento está querendo me persuadir, tudo bem? E por aí vai. Então, quando eu tenho noção dos tipos textuais, das funções que cada texto trabalha, né? A função que cada texto trabalha, pode ser uma função poética, a função fática, a função conativa, né? Quando eu consigo olhar para o meu texto e identificar a função, fica muito mais fácil fazer uma boa interpretação dele, certo? E aí ninguém vai me pegar ali naquilo que nós chamamos de curvinha. Então ele vai me pegar na curva? Não, não vai me pegar na curva, sabe por quê? Porque eu me preparei para ler esse texto. Quando eu olho para esse texto, eu consigo perceber que tipo que é. Então, ao perceber o tipo, eu vou olhar, eu vou ter um olhar um pouco mais atento ou não para este texto. Esse texto aqui ele é muito mais tranquilo porque é só uma dissertação, então eu posso ler mais relaxado, né? Não, mas isso daqui é um poema, né? Poxa, isso remete a determinado período literário, tem uma função artística ali atrás disso, né? Que é expor algo, que eu estudei tal período literário, então eu sei o que os autores buscavam naquela época, né? Então fica essa dica aí, espero que vocês tenham entendido, anotado, tudo bem? Para melhor interpretação de texto, que é uma das grandes dificuldades dos alunos, né, no Brasil inteiro, interpretar o texto. Eu acho que a competência número 6, ela trabalha muito bem essa questão de entender o texto para depois poder interpretá-lo, né? Porque se você não sabe que tipo de texto que você está lendo, se você não consegue identificar a função daquele texto, fica muito mais difícil para você interpretá-lo, certo? Então fica essa dica, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Visto isso, a questão dos textos, né? A organização dos textos no Enem, a questão da conjunção, da preposição, de usar mal uma preposição ou uma conjunção, né? Isso pode alterar o sentido do meu texto. Visto isso, nós temos a sorte de que no Enem os textos são bem organizados, né? Os textos são coesos, apesar de longos. Fica uma dica nesse sentido. Quando o texto no Enem for muito longo, né? Complexo, longo, o aluno normalmente costuma perder muito tempo lendo esse texto até chegar na questão. Vou dar uma dica, vá direto ao enunciado do exercício. Normalmente, quando o texto é grande, é longo, né? Ou é uma notícia, algo do tipo, você não vai precisar do texto. Normalmente, o próprio enunciado indica para você que parte do texto você precisa para resolver a questão. Então, com essa dica, você corta metade do tempo que você gastaria. A questão dos textos no Enem, né? A grande parte desses textos não são utilizados, né? Pega lá uma questão de matemática, por exemplo. O texto vem contando sobre Einstein, vida de Einstein, as criações de Einstein, os cálculos, a vida, a obra, os romances dele, enfim. Chega na questão, ele pede para você, por exemplo, calcular a massa do Sol. Para que eu precisava saber a vida de Einstein para usar a fórmula que meu professor me explicou na sala de aula para calcular o espaço de aula? Não precisava. Então, para que eu li o texto? Para perder tempo. Então fica a dica, toda vez que você pegar um texto muito longo numa prova, vá direto ao enunciado, veja se realmente você vai precisar daquele texto inteiro para a resolução da questão. Normalmente não precisa, tá? Fica essa dica. Vendo isso dos textos, o Enem nos traz uma maratona desses textos, né?
Temos textos de diferentes tipos, que nós já conversamos um pouquinho, dos diferentes gêneros textuais, tipos textuais, né? Então nós teremos lá um artigo, nós teremos uma dissertação, nós teremos uma narrativa, nós teremos diversos tipos de textos diferenciados. E esses textos, né, a gente tem que saber a questão da interpretação do texto. Isso é muito mais difícil, porque, por exemplo, olha o exemplo que eu dei aqui. Nós temos que ter uma análise reflexiva do que é passado pra gente, né? Exemplo, o Enem nos manda uma questão que expõe uma reflexão sobre nova ortografia. Aí você já começa, ah, meu Deus, eu não sei nada sobre a nova ortografia, eu não sei a regra do hífen, eu não sei... Pera lá. O Enem ele não está te pedindo uma questão gramatical, não é uma questão gramatical, é uma reflexão que você deve fazer em cima da questão. Então, por exemplo, se é uma questão que expõe uma reflexão sobre nova ortografia, você vai falar, a nova ortografia é boa, é ruim? Em quem que ela prejudica, né? Olha lá, você tem que escolher a alternativa que melhor traga uma reflexão boa para você, né? Então, olha lá. Isso ajuda? Isso altera a nossa cultura, a questão da nova ortografia? E de outros países? Quando eu pego uma língua que já está há muito tempo daquela maneira, começo a alterá-la, né? Então tem lá Nova Guiné, Moçambique, Brasil, Cabo Verde. Então, quando eu pego e tento uniformizar uma língua, né? Isso vai alterar a cultura? Isso vai alterar o dia a dia das pessoas? Isso vai alterar a publicidade? Poxa, vai mexer com muitas coisas? Isso é uma análise reflexiva. O exercício não está pedindo para você explicar se o hífen fica, se o hífen sai, se mantém o H, se o H sai, tudo bem? Se dobra o R, se não dobra, se mussarela agora escreve com C cedilha ou não. Não é isso que ele está pedindo. Ele está pedindo para você uma análise reflexiva. E isso você só encontra em interpretação de texto, tudo bem? Então, tomar muito cuidado com a questão da interpretação de texto, porque o texto, lembrando, ele tem um contexto e ele tem uma função. Quando eu falo que expõe uma reflexão da nova ortografia, qual que é a função dele? Saber regras gramaticais ou fazer uma reflexão em cima de uma problemática? Se é que é uma problemática, vai depender da sua reflexão em cima disso, tudo bem? Então, mais uma dica aí que nós temos que prestar atenção a respeito das questões reflexivas que o Enem nos traz e não em si, às vezes, gramaticais, tudo bem? E olha lá, ficamos aqui então nesse contexto. Olha lá, outra visão é o texto como elemento de mediação. Isso é algo que nós temos que ficar atentos também, né? Não só como escritores de um texto, não só quando nós produzimos um texto, mas quando também nós lemos esse texto. Nós temos essa percepção. Não precisamos ser professores de língua portuguesa, não precisamos ser revisores de texto. Quando nós lemos um texto que está alguma coisa ali mal conectada ou uma informação que está no lugar errado, já causa um estranhamento, que a gente trabalha então um pouco essa questão da coesão e coerência. Sabe quando você escreve um texto lá e a professora escreve, a mesma observação lá da redação? Texto confuso, ideias confusas, falta de coesão e coerência. É mais ou menos dentro desse patamar que a gente está trabalhando. Olha lá. Cada parte do texto contribui para algo que nós chamamos de progressão temática. O que é a progressão temática? Todo texto ele progride dentro de um assunto, tudo bem? Então, se eu estou falando de um tema, a próxima oração que eu escrevo na frente dessa oração que iniciou o meu tema, tem que ter a ver com esse tema. Se eu mudar completamente de assunto, houve uma quebra naquilo que eu chamo de progressão temática. Então, olha lá. Nós notamos quando textos ele tem erro na estrutura dele, ou quando, por exemplo, há uma quebra nessa questão da progressão temática. Então vamos trabalhar um pouco aqui a questão, por exemplo, da coesão e coerência. Olha lá, um exemplo de um texto com coesão e na qual a progressão temática ela é respeitada. Então olha lá. A internet está sendo bastante utilizada, as pessoas ficam sem controle. Então peraí. Como a internet está sendo bastante utilizada, as pessoas vêm ficando sem controle diante dessa ferramenta. Ok, um tema está dentro do outro, né? Eu posso estruturar melhor, eu posso escrever a mesma coisa de uma outra maneira, porém, está dentro ali do mesmo campo temático, tudo bem? Dentro de um mesmo campo. Agora, quando eu escrevo assim, a internet é uma ferramenta bastante utilizada. Jogos de computadores viciam os usuários. Tá, tudo bem. Eu posso até falar desses dois assuntos dentro de um mesmo texto, mas pera lá,
dessa maneira exposta, tá faltando coerência, ficou sem sentido. Por quê? Porque eu não soube respeitar uma progressão temática. Eu comecei falando sobre a internet, que é uma ferramenta bastante utilizada, e fui falar de jogos de internet que viciam os usuários. Espera ali, eu posso falar que a internet é uma ferramenta que dá acesso a jogos online, esses jogos viciam grande parte dos usuários, mas agora, eu quebrar o assunto completamente, falar de uma coisa para depois começar a falar de outra, há uma quebra naquilo que a gente chama de coerência. Então, fiquem atentos nisso, não só quando nós lemos um texto, mas principalmente quando nós produzimos um texto, tudo bem? É muito importante. Muitas vezes, né, é menos comum, mas também na produção de texto oral, nós geramos também essa falta de coesão e coerência. Falta de coesão e coerência, lembre-se, nós estamos tratando de Enem e linguagens. A linguagem no Enem, ela é muito ampla, ela é longa, né? Então tudo é linguagem, tanto linguagem oral, quanto a linguagem escrita, quanto uma linguagem de leitura de imagem. Então qualquer um tipo de linguagem pode haver ali aquilo que a gente vai chamar de entropia. Lembrando o que é entropia? A entropia é a falha na comunicação. Então nós temos que ficar atentos com isso, a falta de coesão e coerência de um texto. Quando eu me comunico, quando que há uma progressão temática dentro do meu texto. Poxa, será que eu comecei falando aqui de internet, quando eu fui falar de jogos não ficou meio sem sentido? A gente tem que começar a ler com mais atenção os nossos próprios textos para evitar esse tipo de erro, porque, por exemplo, se você faz isso em uma redação, isso é considerado um erro grave, vai tirar bastante nota. Se você fala assim com alguém, né, a pessoa vai dizer, o que você está falando? O que você quer dizer? Você está falando de uma coisa, de repente você está falando de outra, tudo bem? Então, temos que ficar atentos também com a questão do texto como elemento de mediação. Ele é um mediador de informações. Como ele é um mediador, ele tem que ter uma progressão. O que é essa progressão temática? Nada mais é que uma organização dentro do tema, né? Se eu quero te apresentar um tema, esse tema ele tem que progredir devagarzinho, mas tudo ali dentro de um mesmo campo temático. Eu não posso começar falando de uma coisa para depois falar de outra. Tranquilo até aqui? Então tá bom, ficamos aqui então nessa parte da questão da progressão temática. Visto isso, o que a gente começa também a conversar? O que também influencia nessa questão da interpretação do texto, do diferente tipo de texto, professor? Olha lá. Compreensão de gêneros e recursos linguísticos, né? Aspectos linguísticos que mudam em diferentes tipos de texto, né? Então, por exemplo, se eu vou escrever lá um artigo de jornal, um artigo jornalístico, né? Eu utilizo um certo tipo de linguagem que não outro. Por quê? Porque o meu público pede um tipo de linguagem diferenciada. O meu leitor, ele pede um outro tipo de linguagem, né? E quando eu falo da linguagem, né? O tipo de texto diferente, lembrem-se, linguagem para o Enem é algo muito amplo. Então, por exemplo, se eu estou conversando com alguém mais escolarizado, ou algum professor, ou o meu chefe, né, eu também mudo o meu tipo de linguagem para fazer referência a determinada pessoa que não outra. Se eu estou falando com um primo, com um colega que eu tenho intimidade, normalmente nós utilizamos lá o mundo das gírias, nós fazemos brincadeiras, nós dispensamos, por exemplo, o uso de pronomes de tratamentos mais formais, né? Então eu vou lá com meu primo, com meu amigo, com meu grande amigo, eu uso você, falo você, né? Que hoje as pessoas estão substituindo. Eu tinha voz mercê, vossa mercê, você, né? Todo mundo agora usa na linguagem da internet VC e daqui a pouco todo mundo já tá falando C, né? Que já é até isso bastante utilizado. Você vai na festa? Né? Então, olha só, a pessoa, o ambiente também muda o meu tipo de linguagem, o tipo de texto muda de acordo com o que eu quero transmitir, tudo bem? Então, olha só, se eu tô falando com o meu chefe, eu vou utilizar o mesmo pronome de tratamento? Você? Opa, não, o meu chefe ele requer, né, um outro tipo de pronome, então eu vou chamar de senhor, né? Ah, mas se eu vou falar lá com o rei, eu vou poder chamar o rei de você? Jamais, né? Você vai ter que chamar de vossa majestade. Se você é convidado para tomar um café com Rainha Elizabeth na Inglaterra, você vai chegar na rainha e falar, e aí, mano, beleza? Mó prazer estar aqui contigo nessa tarde, logo bebendo um chá da hora, chá quentinho. Você não pode falar assim com a rainha, você vai ter que falar, Vossa Majestade, é um prazer imenso estar aqui desfrutando desse chá delicioso de amoras com a senhora nesta tarde. Então
você vai utilizar um outro tipo de vocabulário. Por quê? Porque o seu texto, o contexto muda a função do que você está querendo dizer. Então, olha lá. O que diferencia, então, voltando para o texto escrito, né? O que diferencia, então, um texto jornalístico de uma poesia? Poxa, professora, tudo, tudo. A resposta é tudo, ou seja, principalmente a estrutura. Por que a estrutura? Porque a estrutura, por exemplo, de um texto jornalístico, ele tem uma estrutura que é feita em prosa, né? Aquele texto corrido, com parágrafo, que vai de ponta a ponta da folha, né? E a poesia? A poesia, ela tem uma livre criação, né? O autor, ele pode fazer em prosa, se ele quiser, por que não? Como existem poesias em prosa, né? Como ele pode fazer aquele estilo artístico, neutro, que todo mundo lá costuma conhecer de quando a gente fala de poesia, todo mundo já pensa num textinho centralizado, né? Aquele textinho blocado, ou blocado à esquerda, ou no meio da folha, né? Então, a estrutura do texto muda e me indica que eu estou falando de certo tipo de texto que não de outro. Então, por exemplo, se eu pego lá uma folha de sulfite, tem um texto impresso nessa folha de sulfite, ele está todo centralizado. De cara, você jamais vai pensar que aquilo ali é um texto jornalístico. Por quê? Porque não faz parte da estrutura de um texto jornalístico ser escrito num bloco centralizado, né? Com palavras e sentimentos. Não faz parte dessa estrutura. Todo mundo de cara, só de olhar, você entende que aquilo ali pode ser uma poesia, tem uma tendência de 99% de ser uma poesia, né? A linguagem artística, ela está em outro nível, né? E aí a gente trabalha também um pouco com a questão da interpretação do texto. O texto jornalístico, ele tem a função de informar. Ele não quer saber se você vai fazer uma análise reflexiva sobre isso ou sobre aquilo. Ele está te informando sobre algum assunto. E a poesia, né? Hoje você vai até salas de aulas. Lembra aquela aula sua de literatura que a gente fica assim, ai meu Deus, tem gente que não gosta, né? Que chatice, meu Deus. O que o autor quis dizer? A professora coloca essa questão desgraçada na prova. O que o autor quis dizer? Ah, professora, o que o autor quis dizer? Ah, sei lá o que o autor... Por quê? Porque o texto artístico, ele nos dá uma abertura para milhares de interpretações em cima de uma questão, né? Então, quando o artista escreveu, ou vamos pegar lá uma poesia de Chico Buarque, né? Pai, afasta de mim esse cálice. Pô, cálice, professora, cálice, sabe? Cálice de botar vinho de padre, pá, cálice, beber o vinho. Será que o Chico Buarque queria dizer realmente cálice, de colocar o vinho e tomar o vinho? Opa, não, a interpretação pode ser outra. O contexto trazia o texto de uma maneira que não de outra. Então o autor, ao escrever esse texto, né? Pai, afasta de mim esse cálice, ele tinha uma intenção de acordo com o contexto que não outra, tudo bem? Então o cálice, né, também é interpretado que o autor queria dizer o que no tempo de ditadura militar? Cálice. Pai, afasta de mim esse cálice, silêncio, fica em silêncio, é proibido falar, é proibido escrever o que você pensa, porque se você fizer isso, você vai sofrer consequências, né? Então, era muito perigoso. Então, as músicas eram escritas, as poesias eram escritas de uma maneira que não de outra. Eu não podia dizer abertamente aquilo que eu penso. Hoje, né, a gente trabalha um pouco com a questão da liberdade de expressão. As pessoas, a imprensa, os jornalistas, eles lutam por isso, a liberdade de expressão. O que eu quero dizer, eu vou escrever livremente. Mas numa época de ditadura, nós conhecemos grandes interpretações de texto por causa da época da ditadura, né? Chico Buarque, Caetano Veloso e por aí vai. Então, o texto artístico me dá uma abertura, né? A estrutura do texto artístico é diferenciada, me dá uma abertura para outras interpretações. Não existe texto mais amplo de linguagem do que um texto artístico, né? Uma vez, em uma palestra de um autor que chama Luiz Inácio de Loyola Brandão, ele falou o seguinte pra gente, né? Um aluno perguntou exatamente isso. Ele falou, olha, eu li o seu livro que você diz tal coisa. E aí ele falou assim, o que você realmente quis dizer? Perguntando pro Inácio de Loyola, o que você realmente quis dizer nesse trecho? O Inácio de Loyola, ele deu uma interpretação, ele deu uma resposta maravilhosa. Ele falou assim, o que você entendeu?
Aí o aluno falou, ó, eu entendi que você quis dizer isso, isso e isso. Aí o Inácio de Loyola disse o seguinte, então, a sua interpretação tá certa. E se outra pessoa entender outra coisa, também tá certa. E se outra pessoa entender outra coisa, também está certa. Porque ele disse assim, a partir do momento que eu escrevo um texto, esse texto não me pertence mais. Eu escrevi um texto artístico, mas a interpretação vai de acordo com o contexto, vai de acordo com a função, vai de acordo com o que aquela pessoa, o que aquele texto naquele momento está servindo para aquela pessoa. Por exemplo, eu escrevo lá uma poesia de amor. Se você está apaixonado, aquela poesia de amor vai te falar, ah, meu Deus, é verdade, tudo bate, todo mundo é só amor. Agora, se você termina um namoro, tá chateado, tá meio para baixo e lê uma poesia de amor, ela vai surtir um efeito negativo em você. Vai falar, que amor que nada, isso aqui é só balela, isso aqui é só poesia chata. Ou seja, o contexto muda também a função do texto. Por isso que o texto artístico ele é muito mais difícil de ser interpretado, né? Porque existem diversas interpretações e existe a sua interpretação. E qual que é a certa? A do autor. E qual que é a do autor? Talvez a sua. Então, temos também que trabalhar a questão da compreensão que textos de gêneros diferentes nos acarretam interpretações diferentes, principalmente no caso de um texto artístico, tudo bem? Então, fica aqui essa questão que tem que ficar muito clara na mente de vocês. De acordo com o tipo de texto, de acordo com a estrutura do texto que eu me deparo, eu posso ter uma interpretação diferenciada que não outra, certo? Então é isso, e a gente encerra aqui também essa questão de compreender a estrutura do texto. E aí, gostaram? Anotaram? Aproveitaram o conteúdo? Para mais informações, entre no site e até a próxima aula. Até!